Eu tô com... Deixa eu aqui, tá? Vocês. Bruno, diminuidinho. Fala também, vamos sacar aqui. Eu já comecei lá, tá? Já comecei, já. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Opa, desculpe. Boa noite a todos, a todas. Vamos começar hoje o nosso trabalho com os recadinhos. Começando a falar sobre as palestras do mês de maio, sempre na última semana, né? No dia 26 de maio, terça-feira, nesse horário aqui, 20h15, nós teremos o Bruno Mosman, que vai falar sobre justiça das aflições pra gente. E no dia seguinte, na quarta-feira, às 14 horas, no período da tarde, né, o Cássio Branco de Araújo vem falar um pouquinho pra gente sobre Alzheimer segundo o Espiritismo. Tema atual, né? Interessante. Agora, no dia 9, próximo sábado, né, das 10 às 16 horas, nós vamos ter o nosso bazar do Dia das Mães. Ok? E no mesmo dia, como sempre, né, mais no período da tarde, na última hora, nós vamos ter a palestra com Ezequiel Mota, que vai falar sobre os inimigos desencarnados. Continuamos com a nossa campanha dos quadradinhos de lã, né, aqueles quadradinhos, famosos quadradinhos de 20 por 20 centímetros, de crochê ou de tricô, e a gente depois une esses quadradinhos e formamos mantas que a gente entrega para instituições que nós temos contato. A gente aceita os quadradinhos prontos, ou então o novelo para as pessoas. Eu não me incluo na lista daquelas que fazem, que tem habilidade para crochê e tricô. Ainda não sei fazer. Com relação a doações, nós aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios e livros espíritas, novos e seminovos, né, para o nosso bazar de seminovos. Então a gente pede que as roupas cheguem limpas, né, e os livros, né, ou os objetos, as doações, estejam em bom estado, em condições de uso. Certo? Aceitamos também doações em dinheiro via Pix. A gente tem aí nas paredes, né, o Pix do centro aí para QR Code, esse tipo de coisa, né? Para pessoas que querem associar-se ao SEAC, né, o que é se associar ao SEAC? É pagar uma mensalidade para ajudar nos custos da casa, né? Então a gente aceita doações mensais a partir de R$30. Fica à vontade a partir daí, quem quiser se associar e doar o que quiser. Arrecadações de tampas plásticas, lacres metálicos e notas fiscais sem CPF, nós fazemos também. Quem trouxer, a gente vai armazenando e depois a gente doa para o Instituto Amor Rosa. Falando sobre o atendimento fraterno, ele que é aquela conversa que alguém, se quiser vir, bater um papo, a gente sempre vai ter um trabalhador da casa com ouvidos abertos aí para quem quiser conversar um pouquinho, quiser desabafar, tiver angustiado, alguma coisa. A gente faz tanto presencialmente, ou seja, um pouquinho antes do trabalho, das terças, se a gente começa, né, 8h15, chegar umas 15 para as 8, 20 para as 8, aí sempre vai ter alguém que vai atender, tá? Porque aí depois desses
15, 20 minutos do papo, volta para cá e assiste o trabalho. Pode ser também à distância, via WhatsApp, né? É só fazer um agendamento lá pela nossa página do Facebook, que também dá para fazer pelo WhatsApp. Okay? Nós temos a nossa biblioteca circulante, né? Onde nós temos livros à venda e livros para empréstimo também. Né? Pode retirar, assina a fichinha lá, depois de lido pode devolver. A gente pede que devolva para que outra pessoa possa pegar. Né? E temos também livros à venda ali na nossa biblioteca que fica ali. Saindo ali da sala de passe, depois à direita nós temos a nossa cantina, né? Onde a gente tem lá um café, chás, cappuccino, água, sucos, refrigerantes, e temos sempre um bolinho lá. Quem comprar alguma coisa, um cafezinho, um chá, um suco, alguma coisa, ganha um pedaço de bolo. Do que é o bolo hoje? Formigueiro. Alguém já se interessou e muito ali que eu vi. Que bom, é muito bom mesmo. Informando também que todos esses vídeos, né, todas as nossas gravações do trabalho das terças e quartas, assim como as palestras, quando tem algum evento, ficam todos gravados e a gente disponibiliza no nosso canal do YouTube, né? É o canal @seaclapa, tudo junto, minúsculo, todos os vídeos. Esse vídeo de hoje, isso que nós estamos fazendo aqui hoje está sendo gravado e oportunamente vai para lá, em breve vai para lá também. Então quem quiser assistir depois, fique à vontade. Né? Sim. Aqui tem um recado que quem quiser receber vibrações, a gente faz na quarta-feira um trabalho de vibrações de cura, posso chamar assim, né? Isso. Então, quem quiser escrever o nome de um parente, de um conhecido ou próprio, que gostaria de receber algumas vibrações, a gente pega esses nomes que ficam depositados ali e na quarta-feira à tarde a gente faz esse trabalho de fluidoterapia, podemos chamar assim, né? E, finalmente, falando sobre o Evangelho no Lar, que é aquele... caneca. Olha, tem caneca do TSEAC agora? Gostei, bonito. É o nosso símbolo. Não tem só o símbolo, tem mensagem. Temos a prece da serenidade, prece de Cáritas, do Chico, da Dona Frase, do Kardec, da Frase. Com preces. Façam encomendas, que elas são lindas de cores maravilhosas. Então, além da caneca do SEAC, tem canecas com preces também. Nós temos interessante. todas as fotos delas aqui, ó. Quanto custa? Tá 40. Então, uma caneca dessa aqui, ó. Não se esqueça, dentro ela vem com um chavinho, tá? Ah, é? Vem com uma surpresa. Não é um Kinder Ovo, mas vem com uma surpresinha. Vem um mimo dentro. R$40 cada caneca. Ok? Você falou das redes sociais já do Grupo Padre? Não. Então tá. Então, tá. É mesmo. É que não está escrito aqui, eu já tinha esquecido. A gente tem agora ainda bem que tem uma consciência lá atrás, que a gente esqueceu as coisas. A gente tem agora, tanto no canal, tem no YouTube, só no YouTube. A gente tem uma vez, momentos com SEAC, né? Diário. Onde nós vamos refletir sobre as abençoadas lições da doutrina espírita. A cada dia um tema diferente. Reflexões sobre a doutrina espírita, todos os dias. Tem um horário fixo? Geralmente solta só meio-dia. Por volta do meio-dia vai ter sempre um videozinho lá, curtinho, de uns 15 minutos, certo? De 15 a 20 minutos. Perfeito. Perfeito. Reflexões sobre a doutrina. Então, por favor, meus amores, importante. se no YouTube, curtam, compartilhem, comentem, deixem seu like, deixe seu like. Bora. Deixe seu like. Foi um momento social. Social. Muito bom. Então temos isso também agora. E
Eu ia falar então, sobre o último tema então dos recadinhos, é sobre o Evangelho no Lar. Não sei se todos fazem, quem faz já sabe como é que funciona, cada um faz a sua moda, do seu jeito, do jeito que se sente bem, que sente melhor fazer, mas é um momento de reflexão, né, que a gente normalmente faz, escolhe um dia da semana, um determinado horário, né, porque aí a gente conta com a presença de, eventualmente, né, do pessoal que está no outro plano, que se achega a gente e nos ajuda nesse momento de reflexão, de calma, de parar com a correria e concentrar um pouquinho na espiritualidade, é sempre bom. É isso, tá? E antes do Bruno fazer o evangelho dele aqui pra gente, nós vamos aí sentando confortavelmente em nossas cadeiras, fechando os olhos ou não, e buscando refletir sobre o momento, sobre esses minutos que por aqui estaremos, ouvindo aquilo que aqueles que aqui à frente vierem passarem como mensagem, como reflexão, que aproveitemos da melhor maneira possível, dentro do nosso entendimento, daquilo que esperamos, que sejamos capazes de absorver e levar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, lições de equilíbrio, de paz, de harmonia, de respeito ao próximo, para que ajudemos a nossa tão amada humanidade a evoluir e se tornar cada dia melhores. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E como eu falei anteriormente, o Bruno Salles vai nos brindar aqui com o Evangelho sobre influências espirituais. Boa noite a todos. Bom, como foi falado aqui, o tema do Evangelho de hoje é influências espirituais. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos, né, se eles influenciam na nossa vida, né? E a resposta ela foi bem direta, né? Sim, muito mais do que vocês imaginam. Em muitos casos, são eles que vos dirigem, né? Então, só por essa resposta, a gente vê que sim, nós somos influenciados, mas a gente precisa analisar um pouco mais a fundo, né? Porque senão a gente pode acabar confundindo e achando que nós somos só marionetes, né? Que ele fala que nós somos, muitas vezes são eles que nos dirigem, né? Então pode dar a impressão que nós somos marionetes, né? Que nós não tomamos decisões, né? E aí a gente precisa separar um pouco as coisas, né? Influência é uma coisa, decisão, liberdade de escolha é outra coisa, né? E isso nós temos a responsabilidade por tudo que nós decidimos e fazemos. Então, influência, nós somos influenciados no mundo material o tempo todo, né? Somos influenciados por aquilo que a gente lê, aquilo que a gente assiste, pelos grupos onde nós convivemos, no trabalho, nos estudos, na escola, na faculdade, né? Em tudo nós temos influência, nós somos influenciados e também influenciamos, é uma troca, né? Então a gente acaba aprendendo uns com os outros e trocando essas influências, né? Só que, se eu escolho, se eu opto por fazer parte de algum grupo que não tem pensamentos muito bons, né, que não tem atitudes muito boas, eu faço isso por afinidade, né? Então eu sou influenciado por esse grupo porque eu gosto,
E se eu tomo alguma decisão baseada nessas influências, a responsabilidade também é minha. Né? Então, a minha responsabilidade por permanecer nesse grupo e minha responsabilidade por tomar uma decisão baseada nas influências desse grupo. Né? E na vida espiritual, a mesma coisa. Da mesma forma, como eu recebo influências do mundo material, eu recebo também do plano espiritual. Né? E só que essas influências do mundo espiritual, elas se dão de outra forma. Elas se dão através do pensamento. Né? Então, o pensamento que se torna vibração, né? E que eu acabo absorvendo. Né? Então, por passar muito tempo pensando determinado assunto, determinadas coisas, né? Eu acabo me sintonizando com espíritos que também gostam de determinados tipos de coisas, né? Se eu passo muito tempo pensando, tendo pensamentos inferiores, rancor, ódio, enfim, qualquer tipo de pensamentos inferiores, eu vou estar me sintonizando com espíritos que estão nessa frequência, como se eu estivesse me sintonizando numa frequência de rádio, né? Estou ali na rádio rancor e eu gosto daquilo. Eu nem percebo, mas eu gosto e fico ali. E é responsabilidade minha permanecer ali. Né? E se eu acabo permanecendo ali muito tempo, nessa influência, eu posso acabar fazendo alguma bobagem. E se eu faço alguma bobagem por decorrência disso, da mesma forma que nas questões materiais, a responsabilidade é minha. Isso acontece muito com relação aos vícios. Os vícios... Por que é tão difícil a gente abandonar, deixar um vício? Né? Porque o vício é uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de pensar, enfim. O meu corpo se habitua e acaba criando a necessidade daquilo também. E em terceiro, eu tenho companhias espirituais que gostam daquilo e estão comigo porque eles gostam de obter essas sensações. Eles não têm mais um corpo. Então, mas através de mim, eles conseguem se ligar à minha mente e obter aquelas sensações. Então são 3 coisas que dificultam a gente abandonar um vício, né? A nossa vontade, o nosso corpo e as influências espirituais. Né? No Livro dos Espíritos também, Allan Kardec continua, ele vai destrinchando sobre esse assunto de influências, e ele trata dos tipos de espíritos, as categorias de espíritos que nos influenciam. Né? E são basicamente 3 as que ele cita. Né? São os espíritos protetores, que são aqueles que nos acompanham do início até o fim da nossa jornada nessa vida. Eles têm toda a ciência do plano que foi traçado para a nossa vida, para a nossa encarnação. Eles sabem aquilo que eu preciso, aquilo que eu não preciso, o que é bom, o que é ruim, e eles vão me ajudar naquilo que é necessário, aquilo que eu realmente preciso. Então, se eu estiver precisando de algo, é claro que eu posso pedir nas minhas orações, mas eu vou receber aquilo que é necessário. A ajuda é necessária. Outro tipo de espírito que nos influencia são os espíritos que ele chama de familiares, né? Não necessariamente alguém que foi meu familiar. Chama de espíritos familiares porque eles gostam da gente, de alguma maneira, por algum motivo. Eles querem, de alguma forma, o nosso bem, mas não são necessariamente tão evoluídos. Então, muitas vezes, eles tentam nos ajudar, mas nem sempre eles têm condições de fazer. Eles tentam nos ajudar e nem sempre da maneira correta. Né? Eles visam muito a questão material. Né? Então, sei lá, o Bruno está precisando de um emprego e ele quer esse emprego aqui, e ele quer me ajudar a conseguir esse emprego aqui, porque eu preciso, estou há muito tempo desempregado. Mas o espírito protetor, ele sabe que pelo plano, eu preciso ter paciência porque não é aquele. Aquele não vai ser bom para mim. O emprego que eu preciso é o que vai vir lá na frente. E eu preciso ter paciência e vai chegar aquele.
E o espírito familiar, ele é mais imediatista, né? Mais materialista e não consegue ter a visão do plano. O que eu preciso para progredir? E tem os espíritos ignorantes, que são, como aqueles que eu estava comentando agora há pouco, aqueles que se ligam a gente através da sintonia. Então, se eu tenho pensamentos de ordem inferior, eles sintonizam comigo, eu abri as janelas, as portas, como a Cláudia costuma dizer, e eles entram, né? E como eu disse, é minha responsabilidade, foi eu que permiti. Mas a gente pode ter a influência de todos esses espíritos em uma encarnação? Sim. Sim. E de um momento para o outro, eu posso estar tendo uma influência de um espírito superior e 5 minutos depois eu posso cair, falhar e ter a influência de um espírito inferior. E a gente consegue ver um exemplo disso no Evangelho de Mateus. Tem uma parte, um ensinamento em que Jesus fala com Simão Pedro, e eu vou citar aqui para vocês. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem diz que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai, que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Essa aqui é a primeira parte. Eu não vou entrar nos pormenores, né? Ele fala aqui de igreja, na verdade não é igreja física, né? Eu e Celinha, a gente estava conversando sobre isso. É como se ele estivesse deixando a continuidade do trabalho pro Simão, pro Pedro, mas não necessariamente uma igreja física, né? E fala de inferno também, mas não vou entrar nesses detalhes. O que eu queria utilizar como exemplo nessa parte aqui é que Jesus ele fala que Simão ele foi instrumento de uma influência divina para receber essa intuição aqui, né? Então ele engrandece Pedro aqui, fala: nossa, Pedro, você é o cara, você recebeu uma revelação divina aqui, você está com tudo. Eu entrego aqui o trabalho nas suas mãos. Aí logo em seguida, vou continuar aqui, logo abaixo, continua assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, algumas linhas acima, Pedro era o cara, e aqui, sai daqui, Satanás, você está querendo me fazer tropeçar. Ou seja, Pedro ele foi instrumento de uma revelação divina, e depois ele foi instrumento de talvez
um espírito que não fosse um espírito superior, né? Eu nem digo aqui que seja um espírito, eu nem acho que seja um espírito do tipo ignorante, mas talvez se encaixe naquela categoria de espírito familiar, que não tem a visão do todo da missão, que só está pensando na questão material. Fala, oh, coitado, Senhor, não, você não merece passar por isso, não vai passar por isso. E Jesus querendo ensinar, sempre querendo educar, ele fala, você não tem a visão do todo, né? Você está querendo me fazer tropeçar, você só pensa nas questões dos homens, mas não entende as questões de Deus, né? Então é basicamente como se ele dissesse, não tente me fazer fraquejar diante do desafio que eu vou enfrentar, né? E é isso que a gente deve fazer quando vem algum pensamento de ordem inferior. Porque pensamentos, influências vêm o tempo todo. E a gente tem a opção de bloquear ou não, né? E ali ele estava bloqueando em voz alta para educar. O que um espírito superior deveria fazer nesse caso? Não, você vai passar por isso, mas a gente vai estar aqui do seu lado. Esse um espírito do tipo protetor faria, né? Incentivando e não colocando para baixo, né? Isso acontece muito em questões de depressão. A gente vê muito nos trabalhos de segunda parte, quando tem algum caso de depressão, geralmente tem algum espírito ao lado, e não necessariamente é um espírito mau, né? Geralmente é um espírito que gosta da pessoa. Eu quero ajudar. E aí mas ele não tem condições de ajudar. Ele está triste, querendo ajudar a pessoa, e a pessoa triste, e os dois se abraçam em tristeza. O encarnado e desencarnado estão ali se abraçando em tristeza. E aí o que geralmente o plano espiritual faz? Ele retira aquele espírito, né? É conversado com ele, explica que ele precisa se cuidar, se tratar, e ele precisa se afastar, porque ele não está ajudando. Pelo contrário, ele está atrapalhando, né? Então precisa sair precisa tirar aquela influência, aquele espírito que não está bem, para que aquela pessoa consiga se tratar fisicamente, se tratar espiritualmente, se tratar de várias formas, né? Porque a depressão também a gente sabe que é uma doença, é uma enfermidade, né? E muito complexa, né? Não é fácil de tratar. E com uma influência espiritual atrapalhando, é mais difícil ainda. Que mais? Então, o que eu acho é que a gente precisa ter muito cuidado, né? A gente precisa tentar sempre filtrar os nossos pensamentos, né? A gente sabe que é difícil, como a gente viu nesse exemplo aqui. A gente vê que a gente pode, a cada segundo a gente pode falhar e também a gente pode acertar, né? Então a gente não pode se jogar lá embaixo e também nem ficar com o nariz empinado, né? Que não tem nenhum ser encarnado nesse mundo aqui que é perfeito e livre de erros. Não, mas fulano ele faz o bem para todo mundo, né? Mas ele também ninguém está livre. Mas também a gente não precisa ficar esperando a gente virar um anjinho para a gente começar a fazer alguma coisa de bom, né? Todo mundo tem condições de fazer algo de bom, mesmo já tendo errado muito, né? E essa é a ideia. Jesus veio para passar essa lição para a gente, né? Todas essas lições para a gente, para mostrar que a gente pode se reerguer sempre, né? Que a gente pode mudar. Sede perfeitos. Ele quer que a gente seja perfeito. Mas ele sabe que não vai ser da noite para o dia, em uma encarnação, e provavelmente serão muitas e muitas, mas a gente não pode estacionar, a gente não pode parar no caminho, e quando a gente para, a vida vai dando um empurrão, e nem sempre esse empurrão é tranquilo, nem sempre é confortável. Então a gente tem que sempre tentar ir caminhando, né, por conta própria.
E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, né? Então vamos tentar refletir sobre isso, tentar barrar os pensamentos que não são bons assim que eles chegam, né? Não vamos permitir permanecer muito tempo num grupinho que não é bom, que não nos influencia coisas boas. Isso. Obrigado, pessoal. Muito bem, agora vamos nos concentrar na prece de Cáritas. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem há compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde deve se refletir a vossa bendita e santa imagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E agora nós vamos ouvir uma leitura de um pequeno texto aqui pela dona Dina. Caminhar com Jesus não nos assegura uma existência repleta de privilégios e distante do sofrimento. Pelo contrário, árduo é o caminho da regeneração moral. Muitas são as lutas externas e principalmente conflitos íntimos para vencer o homem velho e fazer um novo homem. Pela estrada surgirão dúvidas, receios e inúmeros convites para que abandonemos a batalha. Mas, ao nos mantermos firmes e de boa vontade, todos os desafios venceremos e tenhamos a certeza que a nossa caminhada será iluminada ao lado do Nazareno. Amado amigo, a nos inspirar nos instantes de incerteza, como também a equilibrar nossos pensamentos. Jesus não nos livrará de todas as dificuldades, mas nos concederá serenidade para atravessá-las. Não trará apenas dias felizes ao nosso encontro, mas nos ofertará a paz de espírito diante dos dias difíceis. Não impedirá a tempestade de se aproximar, mas nos mostrará a coragem para podermos seguir confiantes. Não nos condenará diante dos deslizes morais, mas nos concederá a oportunidade de nos corrigirmos diante de cada falha praticada. E assim, a cada prova suportada com fé, um novo aprendizado brilhará em nossa alma. Portanto, não desistamos. É preciso continuar a caminhada para que uma nova vida nasça, uma vida em abundância. Para isso, o amor deve germinar em nosso íntimo. Só assim poderemos descobrir um novo sentido para a nossa vida. Não mais de apego exclusivo às facilidades do mundo, mas sim priorizados os bens espirituais. Claro que precisamos da matéria a buscar uma melhoria, não é condenável,
O problema consiste em viver apenas para o ter, em severo prejuízo do ser. E brilhe a vossa luz. Eram as palavras do Mestre há séculos atrás, em que continuam verdadeiras nos dias atuais. Quanta luz trazemos em nosso íntimo. Todavia, por escolhas errôneas, essa luz permanece ofuscada. Mas Jesus sabe que essa luz se encontra na alma de cada um e pronta para brilhar. Por isso, é preciso abrir as portas da alma, possibilitar que Jesus se aproxime e toque o nosso coração. Mestre que irá nos acolher com sua misericórdia, a iluminar nossos passos. Ide e pregai. Jesus disse ontem e repete hoje: o amor precisa ser semeado, e ao fazermos isso, estaremos fortificando nossa alma. Nada devemos temer. O amor é a maior força transformadora do mundo. Só o amor pode nos libertar das teias do mal. Afinal, quanto mais o exemplificarmos, mais distantes nos colocaremos das trevas. E Jesus estará ao nosso lado. Luz a irradiar uma nova vida em abundância. Assim, pegue no leme e atravesse a tormenta. Jesus o guiará, dizendo-lhe: segue-me, e não há mais tempo a perder. Eis a bendita hora de caminhar com Jesus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E agora vamos doar um pouquinho das nossas vibrações. Deixando torrar de nossos espíritos fluidos de paz, saúde e amor, vamos vibrando. Por todos os doentes, onde quer que se encontrem, que a paz do Mestre possa aliviar suas dores, dando-lhes o conforto espiritual necessário. Vibremos pelos nossos irmãos presos nas cadeias, pagando seus delitos à sociedade, e recebam a luz do Evangelho de Jesus e acordem para outra realidade. Vibremos por aqueles que se encontram presos nas teias dos vícios de qualquer tipo, que os bons espíritos possam dar a essas vidas novos incentivos para viver e serem felizes. Peçamos ao plano espiritual que fluidifique nossa água, que ao bebê-la sintamos nossas forças físicas e espirituais renovadas. Ao término de nossas vibrações da noite, vibremos por nós mesmos, que tudo o que aprendemos hoje nesta casa possamos transformar em realidade com a graça de Deus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E antes de terminarmos os trabalhos, né, de hoje, com a reflexão final, vamos pedir para todos permanecerem depois em silêncio, aí, concentrados, para estarem preparados para receber os passes. Ok? E vamos agradecer pela noite de hoje, pelas reflexões aqui trazidas pelo Bruno, por aquilo que cada um conseguiu absorver, aquilo que cada um entendeu do que foi dito, né? Que tirem proveito, façam suas próprias reflexões, né? E que sejamos capazes de sair daqui melhores do que entramos e que levemos para o caminho de volta para casa os melhores fluidos, os melhores pensamentos e as melhores ações. Que assim seja. Pronto?